Oi, eu tô aqui pra poder mostrar meu sketchbook que tem começo antes de eu entrar no ensino médio, eu acho, ou quando eu entrei no ensino médio. Acho que foi quando eu entrei no ensino médio, acho que foi no primeiro ano. E foi meu sketchbook de 2000, então foi de 2019, 2020, 2020, 2021. Acho que foi 2020 de certeza. Até 2026, início de 2026. Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo mesmo. Esse é o indivíduo em questão. E mano, vou mostrar e vou falar alguma história que vier na minha mente. Alguns eu não vou mostrar, né? Então, a primeira página é simplesmente rabisco. Sei lá, tem uns rabiscos, tem uns. Tentei fazer um Belchior aqui, um Raul Seixas. Eu lembro que eu não sei se eu fiz isso em casa ou eu fiz na escola. Só sei que eu mostrei pra minha amiga e ela falou assim. Eu perguntei pra ela: Tu reconhece alguma dessas pessoas aqui que eu desenhei? Ela falou: Não, não reconheço ninguém. Falei: Ok. Ok. Estudo de nariz, né? Posicionamento de nariz, como é. Dependendo do jeito que você vê. Eu esqueci o nome disso. Perspectiva. Aí tem boca também, orelha. Olha uns rabiscos enquanto assistia a live. Esses daqui são os três pessoas. Três pessoas, mano, que eu não sei quem, né? São aleatórias, cabelo cacheado. Aí, acho que foi uma das primeiras vezes que eu tava começando a desenhar mais homem, assim. Tipo, de propósito? Não sei, mano. É porque eu desenhava muito figura feminina. Tanto que eu ainda vou fazer um vídeo de tour por isso. Eu fiz um vídeo, só que eu achava que tava ruim e aí eu não dei continuidade. Tipo, não editei, não postei. Então, esses dois, aí tem a parte de trás da cabeça, na outra página. Ai! Que da menina eu gostei até, mano. Tipo, era. Eu não sei, eu acho que eu nunca tinha feito, assim, parte de trás da cabeça. Eu sempre faço muito perfil. Foto 3x4. Aí eu tentei fazer eles em algumas posições. Nossa, isso daqui. Mano, eu tô me perguntando o que eu vou. O que tipo, eu vou chegar no final e falar, realmente eu vou mostrar isso daqui. Ah, então eu não vou mostrar isso daqui. Porque tem umas coisas assim meio estranhas. Nossa, a perna dessa música não tá legal. Página em branco, anatomia. Primeira vez que eu estudei anatomia na minha vida. Isso daqui é de uma revista do meu tio, que atualmente não é mais desenhista, mas ele foi desenhista. Mais anatomia. Ah, eu adoro ver esse daqui, é tão bonitinho. Tipo, tudo organizadinho. Esse daqui é meu preferido, com certeza. Esse é muito legal. Que é o que eu mais continuo usando hoje em dia, quando eu tenho que fazer um corpo inteiro. Páginas aleatórias, um rabisco do meu quarto. Acho que nessa época eu não desenhava muito background. Então eu acho que eu tava, tipo, começando a querer fazer isso. Mas aí teve uns rabiscos que eu fiz na escola, tanto que essa página ficou em branco, que eu pensava que eu ia continuar fazendo e eu não terminei. Aí tem essa outra, né, que é de braço abaixado e braço levantado. Mais anatomia. Aí esse é totalmente inspirado em Tomie, Junji Ito. Eu gosto até. Tipo, elas não são iguais, dá pra ver, mas eu acertei bastante na perspectiva do rosto. Do rosto que tá, tipo, né, se desprendendo. E a boca também tá legal. Aí tem um projeto de desenho aqui que eu acho que eu não vou colocar no vídeo porque vai que eu faça algum dia. Aí eu posso mostrar o projeto, né?
Legal. Legal o projeto aqui. Tem esses daqui que eu fiz uma pessoa aí só mostrando o cérebro com o crânio retirado. E aí uns rabiscos pintados com sombra de maquiagem. Eu vou dizer que nunca deu muito certo eu fazer isso, mas mais pra frente tem um desenho que eu consegui fazer isso. Mas projeto, eu acho que esse daqui foi poema. Esse desenho tá legal, eu acho que eu vou censurar só a parte de cima, esse daqui também. Vou também censurar um espelho aí, mano. Eu escrevia muito também aqui. E tem mais poemas que eu não lembro que são, eu também não quero. Não quero ler, porque, né, outra época, então fazem muito tempo. Esse desenho é legal. Nossa, mano. Eu acho que a adolescência você acaba sendo muito dramático. Eu tô falando umas coisas que horrível. Tá, esse desenho é muito foda. Eu gosto bastante desse desenho dessa menina com os dedos na cabeça, né? Porque eu consegui fazer uma mão que não parecesse horrenda. Deixa eu ver se o áudio ainda tá sendo gravado, mano. Só pra ter certeza se tá sendo gravado. Esse aqui não tem muita coisa. Esse daqui que tem alguns desenhos de Tomie, eu acho, na época eu tava lendo o quadrinho. Eu li aquele quadrinho desse moço aqui, esqueci o nome desse quadrinho. Que eu acho que foi um dos melhores, eu acho que eu li. E eu não lembro se foi um dos primeiros que eu li, eu acho que não. Eu acho que nessa época eu já tinha o mangá físico. Mas teve alguns que eu li no pirateado. Então, esse daqui tem a Enya, de Emergency Intercom. Folhas em branco. Aí tem esse daqui que eu tava fazendo uma pesquisa porque constantemente em novembro aparecem músicas em representações de arte. E eu ainda não consigo entender por quê. Eu não sei se é porque... Não sei, eu ia falar que era só uma coisa, estadunidense, pode ser que seja outono nessa época, eu não sei, eu sou bem ignorante nessa parte de estações do ano, porque onde eu moro só tem, inverno e verão. E, o inverno é muita chuva e no verão tem algumas chuvas. Então não faz, eu não vejo muita diferença, só quando tá, muito, muito calor e chovendo constantemente. Mais perspectivas. Perspectiva não, esse daqui é perspectiva. Esse daqui é de alguma coisa de Junji Ito também. Aí eu comecei a fazer esse daqui que eu gostei bastante. Tem um outro sketchbook que tem mais essas... Não sei, essas ondas. Não sei explicar o que. Muito legal. Umas testando assinatura e também eu tive uma ideia de um traço legal. Eu acho que esse não vou mostrar porque ainda é muito presente no que eu quero ainda, continuar com isso daqui. Olha aqui, tem o filtro que um tio... O tio não é meu, é familiar lá de Fortaleza. Mas chama de tio. E aí ele tinha esse apartamento e nesse apartamento tinha esse filtro de madeira. Tanto que eu tenho uma arte de aquarela grande dele no meu caderno de aquarela. E foi a primeira arte que eu fiz nele. Praia, porque eu estava em Fortaleza. Olhos. Mano, meu Deus, eu desenhava muito bem ainda. Muito bem. Ainda? Nossa, agora que eu acabei de pensar no que eu falei. Eu ainda desenho ok. Só que, né? Eu desenhava bem. Eu pensava que eu não desenhava tão bem quanto hoje em dia, mas eu desenhava bem. Esse daqui também tá legal. Eu gosto da menina aqui com o cabelo verde. Ou a franja verde e o cabelo azul. Muito foda. Já tava bem realista, só fazendo com grafite. Tanto que eu acho que tem... Qual é a minha grafite que eu uso? Recorrentemente, eu acho que eu comprei ela em 2020. E ela nunca quebrou, na verdade. Ah, não!
Eu usava essa outra aqui que quebrou e aí eu comprei outra. Só que eu não lembro quanto foi que eu comprei a outra. Essa daqui da Pentel, ó. Ela quebrou rápido demais. Que é 3.0. E ela não funciona mais. E olha que ela tá mais inteira do que a que eu uso hoje em dia. E demorou, tipo... E ela tá um bom tempo comigo. As duas ficaram... Essa daqui ficou menos tempo. Ela estragou mais rápido. Mas eu acho que eu sinto que eu estou me embolando nas coisas. Ok. Mas esse daqui... Esse daqui eu acho... que alguns eu fiz em sala de aula e outros eu fiz em casa. Nossa, esse molequinho aqui segurando o saco de suco, mano, muito foda. Esse cara aqui meio dorameiro, né? Mais um poema aqui. Adolescente estranho. Legal também, outro poema. Muitos poemas estranhos. Mano, isso daqui não era pra ser um tour pelo meu sketchbook, não um mergulho na minha adolescência. Bonitinho aqui, é que eu tava tentando fazer um estilo menos detalhado. Aí eu fiz essa menina aqui com essa ideia de bolso que eu tive, os lacinhos. O bracelete também. Ficou bem bonito. E também esse estilo de blusa. Hoje em dia eu tenho uma blusa mais ou menos parecida. Que é assimétrico, né? Eu acho que na época eu tava começando a ficar, tipo, famosinho. E eu consumia bastante TikTok americano, então... Geralmente as trends começam lá e aí depois elas vêm pra cá pro Brasil. Então, eu acho que eu já tinha visto, né? E aí eu fiz um que... Não sei, eu criei um que eu gostasse da assimetria aqui em cima, eu digo. Desenho estranho, que eu não quero reiterar. O Choso, muito feio o Choso aqui. Eu não lembro. Era pra eu ter colocado as datas quando eu fazia isso daqui, pra eu ter, tipo, uma métrica de... Desde quando eu conheço Jujutsu Kaisen. Só que eu acho que desde o segundo ano do ensino médio. Isso foi o quê? 2021? Acho que foi. Perspectiva de objeto. Que é do... Esse daqui coisas... são tirados da revista, né? Tutoriais de perspectiva. Vendo aqui mais uma coisa que eu desabafei aqui que tá errada. Mal sabia ela, gente. Meu Deus. Essa moça aqui, que eu acho que era uma cantora de ópera italiana, eu não lembro. Pode ser que eu esteja errada. Aí, né? O resto tá tudo... Tá... Né? Não tá aparecendo, eu espero. Aqui eu tava começando a fazer coisa pro RPG que eu mestrei pras minhas amiguitas pequenas. Amiguitas pequenas, elas são menores de idade. Ainda são menores de idade, mas eu era menor de idade ainda nessa época também. Então esse daqui é uns concepts pra... Porque eu fazia o RPG de mesa, eu mestrava, e também fazia as artes pro RPG. Então, esse aqui é um concept pro personagem da minha amiga. Ó, umas ideias de joia. Que, tipo, depois de um tempo eu vi que tem no Pinterest. Isso daqui eu não vou mostrar, hein, mano, porque eu nunca vi isso daqui em nenhum lugar. Um concept de botão aqui, de como fechar a blusa. Que eu nunca vi em nenhum lugar. Até agora eu não vi. E faz muito tempo que eu fiz isso daqui. Mano, que legal isso aqui. Um sapo que tem uma cidade, tipo... É porque eu tenho nojo de sapo ainda hoje em dia. Tipo, não me pega muito bem, mas em comparação a esse tempo, eu estou um pouco melhor. E aí eu acho que eu quis fazer um sapo que não me desse tanto medo, né? Então eu fiz um sapo com a... Um sapo que tá meio estranho, né? Que ele tem 2 pernas só de galinha, parece. E fumaça, né? Tem uma cidade, tá saindo fumaça aí dentro da boca dele. Tá com a língua pra fora também, tipo, saindo saliva. QSMP
Mano, que reviravolta, hein? Estamos no QSMP2 e foi bem no início isso daqui. Que engraçado, mano. Eu fiz o cucuruto e coloquei calça de shopping disfarçada. Porque era a época desse memezinho de calça de shopping. Mano, posso dizer que eu nunca saí. Calça de shopping ainda é minha calça favorita. Eu gosto muito de calça de shopping. Calça skinny, eu nunca mais vesti. Mas eu não pretendo também. Porque calça skinny pode, tipo... Pode dar tanta merda num outfit, num look, né? Então, eu deixo bem longe do meu guarda-roupa. Esse daqui é alguns desenhos que eu tava tentando fazer todo dia um desenho. Então, Tomie. Eu saí para caminhar, eu acho que de manhã cedo. Aí eu vi um gatinho perto do... Ai, mano, esse daqui é tão bonitinho. Eu vejo isso e dá vontade de fazer uma animação. Aprender animação pra poder fazer. Que bonitinho. Aí depois um estranho, né? No outro dia eu caminhei cedo também. Tipo, tinha um estranho. Que também tava caminhando cedo. Como assim? Como assim, tipo, eu tô caminhando cedo? Nenhuma outra pessoa pode caminhar cedo. Entendeu? Essa vibe. E eu... Mais a continuação, né? Aqui tirei Tomie. É umas coisas meio pessoais. Então algumas eu vou tirar e não vou comentar. Aqui... Um lugar que eu estava indo... Aqui foi uma atividade na terapia. Sorvete. Não sei se sorvete foi depois da escola ou não. Esse aqui que eu acho muito bonitinho, que é da gatinha, que não tem nome, que hoje em dia ela não, tipo, não mora mais fora de casa, né? Que tipo, tem a cadeira. Ela fica dentro de casa. Janela. Minha mesa com PC. Mano, meu PC tá começando a ficar velho, graças a Deus. Ele está durando bastante tempo. E ainda tá me servindo muito, muito bem. Ponte com 3 pessoas. Eu tava lendo sobre Redoma nessa época. E aí tem uma cena que eles têm que ir pra ponte. É tipo, quase pro final, eu acho. Ai, que legal isso daqui. A borracha Faber-Castell que eu tenho até hoje. Que é tipo como se ele não fosse uma borracha, fosse uma pessoa, né? E aí essa fosse a roupa dele. E tinha que ser ele, por algum motivo. Não sei. Não lembro mais. Eu acho que esse daqui foi quando eu saí com a minha prima pra tomar um milkshake num lugar que tinha aberto, novo. E aí tinha um negócio assim na borda. Era de ovo maltine, eu acho. Eu não sei quem era esse daqui, não sei se era eu. Com uma cara de smile. Palmeiras. E a última... Não tem até data, 2023. Então, moça que o nariz não está muito bem definido, mas o cabelaço. Esse aqui que foi um dos homens que eu acho que eu, tipo, mais gostei de como ficou o rosto. Moça. Aí aqui foi um dia que eu... Foi um dia que eu sei? Não sei. Foi meio que um resumo de tudo. Ovo frito que quando eu tava fritando ele, parecia que tinha um olho. E aí tinha uma parte do ovo que ele ficava, tipo, abrindo e fechando igual uma pálpebra e realmente parecia um olho. Tipo, tinha bolinha também, eu não sei o que era bolinha. Não sei se era pimenta do reino, mas parecia um olho. Eu achei muito louco isso. Aí, vermelho. Xícara de café, eu acho. Sorvete da Kathleen, que é cheio de confete. Esse aqui eu acho que é pastel do lado. Pastelzinhos pequenininhos. E a Kathleen deitada no banco de trás, quando ela era menor. Um homem com um cofrinho pra fora, pelado. O Snoopy barrigudo. Um cara que parece que vai... Tá com, né... Tá com uma katana atrás dele, porque ele parece meio asiático, assim, não sei. É o que me dá a impressão. Faca.
Tentei começar um estudo de anatomia dos dentes. Não rolou muito. Eu tenho que estudar agora de novo. Que eu realmente não tenho nada disso mesmo. Ai, que legal. Isso é bem mais recente do que 2023, eu acho. A ideia disso daqui é que tá acontecendo... Tem esses seres aqui que eu não sei se... Eu acho que eles não são humanos, mas eles têm, né, na genética da composição deles, tem Homo sapiens, ou talvez Neandertal. Acho que Neandertal, mas... Eu não sei o nome dos outros pra falar os outros. Mas pode ser Neandertal mesmo. E é tipo num lugar que não é a Terra. E eu não diria que essa terra que eles vivem também tem uma configuração parecida com o que a gente tem, tipo, de prédio, né, casa. Pode ser que o mundo deles só seja, tipo, isso, né, as paredes de tijolos. E aí eles têm esses círculos nos pontos meio que sensíveis. E aí meio que aqui eles estão brincando de pique-esconde e ela tá escondida. Ela, Ilo. Pode ser... Elo pode ser ela, pode ser Elo, tá? Não sei. É o feeling, mano, é o feeling. E aí tem um pé aqui, né, que é uma pessoa que tá procurando, tá no pique-esconde. E aí eu adoro esse detalhe aqui do dourado, do lápis de cor. E aí tem aqui do outro lado tem, né, tijolos também, porque meio que a parte de fora, e tem a janela desse lugar. Que é meio que como pra ser uma coisa meio que fantástica, igual o Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é. Eu gosto bastante desse. Eu até coloquei aqui, ó, pique esconde no Castelo Roxo. Aparentemente o nome do castelo é roxo. Páginas em branco. 2 páginas em branco. Mano, por isso que eu acabei rápido, né? Café gelado com pão de queijo. Pão de queijo estranho que eu fazia. Esse daqui é com... Eu tava começando a fazer... mexer com... Aprender a mexer com giz a óleo. Era um pão de queijo fit. Que na época eu tava fazendo dieta, mano. Eu fiz dieta por tanto tempo. Tipo, eu fiz vários tipos... Realmente, eu fiz vários tipos de dieta, se você quer me entender. Então, café gelado, eu tomava bastante café gelado. E eu gosto de como esse copo de vidro tá. Até, tipo... Ele não tá totalmente nítido, mas dá pra ver que é um copo de vidro. Que é bem legal. E aí o pão de queijo, que era uma coisa, tipo... Era uma mistura com polvilho e aí fazia na frigideira. Aí esse daqui é um moço que eu vi... Que, tá vendo, ele tá... A sandália tá fora do pé dele porque... Nesse dia eu tinha ido no supermercado e tinha um moço olhando... Eu não sei se ele tava olhando os tomates. E aí, tipo, ele tirou casualmente a sandália dele e, tipo, colocou o pé dele em cima do outro pé. Aí eu achei... Ok, entendeu? Faça o que você quiser, mano. Isso é muito foda e me deu vontade de fazer. Replicar isso pra eu poder lembrar depois. E aí, realmente... Eu lembrei agora quando eu vi. Bilzo. Eu acho que nessa época o QSMP... Eu não sei se o QSMP ainda tava rolando bastante. Ó, tem até uma galinha do Minecraft. Mas eu acho que eu tava vendo o Tubaton. E aí o Bilzo, eu vi pela primeira vez essa entidade que é o Bilzo nas lives do tubo. Testando como vai ficar no journal. Eu posso fazer um tour pelo outro também, que é o sketchbook. Sketchbook não, é uma coisa mais elaborada, o outro. De comidas. Então, esse daqui era só um teste pra ver como é que eu ia misturar as cores. Não mesmo nem sendo tipo o mesmo tipo de papel, mas eu ia ter uma ideia de como as cores estavam e como eu ia querer fazer. Aí eu tenho alguns projetos de arte aqui e outras coisas. Esse daqui é um desenho meu muito louco que eu queria fazer esse desenho enquanto eu dançava. Mano, eu adoro o quão experimentativo eu sou com a minha arte, ainda bem. Um desenho enquanto eu dançava, eu tava dançando muito loucamente, eu não lembro que músicas eram. E isso era na frente de casa, que tem tipo um espelho de sol. E aí a Amora tava lá, que é a minha cachorra, e a gatinha.
Eu acho que esse daqui é a gatinha branca, de certeza. E elas, tipo, estavam lá junto comigo enquanto eu dançava. E a Amora, às vezes, balançava o rabinho. Aí, tipo, enquanto eu tava fazendo isso, eu pensei, e se eu dançar? E se eu desenhar enquanto eu danço? E aí eu fui e fiz isso daí. Que eu gosto bastante, né? Tipo, não é perfeito, porque justamente eu estava fazendo enquanto eu dançava. Era impossível ficar perfeito. Oh my god. Aqui a gente começa a fazer as coisas um pouco mais sérias nesse sketchbook. E olha que eu estou aqui. Não tá uma metade boa, né? Tá na metade por aí. Tá menos da metade até. Mais da metade, na verdade. Essa aranha, que foi seguindo, né, teoria de cor, eu acho que é isso. Eu acho que eu segui teoria de cor, sim. Então, uma aranha pequenininha que eu vi, tirei foto, aí eu colei. Isso daqui eu acho que eu já tava... Ah, não, mano, nossa, em 2023 eu já tinha saído da escola. Muito provavelmente já tinha saído da escola. Aí esse daqui já tinha mais de um ano, tinha saído da escola, com certeza. Então, muito foda. Eu adoro esse desenho. Muito, muito, muito foda. A aranha pequenininha. Claro que aqui ela ficou 1000 vezes maior, né? E as pernas dela tão diferentes, então não é a mesma. Mas é aquela aranha que, tipo, fica em todo lugar. Aquela cinzinha pequenininha. Como é? Deveria tirar umas fotos. Pero esse daqui foi feito muito tempo antes da, da capa de álbum do Bad Bunny, tá? Só pra falar aí. E aí, tipo, são várias cadeiras diferentes numa mesa de Skol. E tem cheiro bom? Não sei. Porque teve uma época que eu tava misturando o... não sei, o cheiro tá igual nas duas páginas. Teve uma época que eu tava passando perfume porque eu vi em algum lugar que misturava esse lápis de cor. Mas esse tipo de lápis de cor que eu tenho, que é o da Faber-Castell, aquele preto. Eu não sei se ele é a óleo. Eu acho que ele não é a óleo. Mas ele se mistura. Só que eu acho que até aqui eu não sabia trabalhar com ele muito bem. Mas eu adoro esse desenho. Muito, muito, muito mesmo. Esse daqui é anatomia feminina, né? Indo bem, bem mais pra frente. Foi quando eu realmente tentei muito, muito mais. Esse daqui é uma criança colocada que ficou meio estranho, porque parece um velho ao mesmo tempo que parece uma criança. Uma pessoa deitada no chão. Um brother. Uma moça. Anatomia de busto, parece isso aqui. Essa aqui é bem bonita. E uma perspectiva aqui. E uma de perspectiva. Esse daqui desenhos com lapiseira de cor. Com todas essas pontas aqui de lapiseira apagáveis de cor da Uni. Que são muito boas, faz um tempo que eu tenho. E eu acho que eu preciso comprar mais, que a maioria delas tá quebrada já. Tanto que recentemente eu usei elas pra fazer o sketch de um desenho. Eu usei a cor amarela. E aqui eu fiz alguns desenhos de um... Como é? Pegando de inspiração a conta que faz que o cara tira foto das pessoas que estão se vestindo muito bem em Nova York. Então foi isso. Muito foda. Essa moça aqui é de amarelo, acho que não é. Mas a roxa, a azul e a verde, eu acho que sim. Esse daqui eu tava tentando fazer cenas de um filme. E eu fiz, né, 4 cenas. Então foi do filme Her. Que ficou a bosta. Porque nenhum deles parece o ator lá. Esqueci o nome dele. Difícil eu saber o nome de ator. Uns sketches. Outro sketch que eu ia fazer o desenho no Procreate, mas eu não fiz.
Aqui tá faltando uma língua que hoje em dia eu tô aprendendo. Esse aqui foi uma frase que eu vi no Pinterest. Dá pra eu deixar esse daqui. E aí eu fiz em português, inglês, espanhol e francês. Só faltou o chinês. Em chinês. Aqui, estudo de pernas. Pernas. Muito legal. Com esse papel colorido novamente. Aí mais aqui é do Pinterest. Esse estudo de perna. De músculo, né? E posicionamento. Desenho das duas personagens principais do RPG. Que eu não lembro mais o nome delas, faz muito tempo que eu mestrei essa mesa. E essa é tipo uma cena que elas entram numa biblioteca escondida numa escola. Isso dá vontade de voltar a mestrar, mano. Só que a outra pessoa que jogava não mora mais aqui. Outro era meio que a vibe da época que eu comecei mais a assistir, eu acho que o Baka. Ou eu assisti há algum tempo, acho que eu já assisti há algum tempo o Baka. No YouTube, né, que ele faz vídeo filosofando e enquanto ele caminha pelo Japão. E aí, é um sketch meio que, né, procurando isso. E usando sombra de maquiagem vencida. Personagens. Aqui, ó. Ah, não. Personagens da mesa, que era a Alice, que era a da Ana. E a Gil e o Levon eram NPCs. Gatitos. Mas eu gosto muito desse daqui. O rosa. Ele dá um pop out. Muito bonitinho esses gatinhos. Esses gatinhos e as patinhas são muito fofas. Eu acho que essa pata aqui de cima, ela não... do topo, ela não é de gato, não. De felino, assim, doméstico. Mais gatinhos. Essa do canto. Do canto no meio. Do canto no meio pra direita é a gatinha branca que tem aqui hoje em dia. E a gatinha do canto esquerdo é a Valerie, que é a gatinha mais nova que tem aqui. Do lado, a minha garrafa favorita de vidro, que está aqui. E minhas xícaras de vidro, também, que eu comprei. Muito fofas. Nossa, elas ficam muito bonitas. Inclusive, eu comprei mais canetas cinzas e dá pra eu desenhar mais vidro hoje em dia. Eu tenho muitas canetas cinzas. Nossa, mano. Muitas canetas cinzas. Eu acho que tem mais em outros lugares, olha isso. Acho que recorrentemente eu estive comprando muitas canetas cinzas. Aí, folha em branco, porque eu acho que vazou, né? Eu não quis quiser. Isso daqui, eu esqueci o nome disso daqui, mas você coloca mel ou azeite. Algo do tipo. Aqui a gente usou um tempo pra colocar mel e aí nunca mais usou. Mas é muito bonito. Eu adorei como ficou, mano. Ficou muito bonito, mano, esse daqui. Eu facilmente faria eu acho que eu vou escanear esse daqui e fazer um pôster. Aqui eu tinha ido pra assistir uma apresentação de balé. Várias apresentações de balé. E aí eu não terminei esse desenho. Tanto que eu acho que nem vou mostrar. Mostro sim, porque o vídeo vai ser completo, né? Esse daqui é de um vídeo de... Como é? Eu não sei se é Revelações que fala. Que é o Mude, mas... eu não sei qual é o autor, mas é mude, mas comece porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude
por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abre e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama e depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça o hábito um estilo de vida. Aí eu fiz, tipo, colorido. Com aquelas canetas que mudam de cor. Eu não tenho mais elas. A minha vida... Ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo, aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua, corrija a postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente um novo todo dia, um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, uma nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida. E aí vai. Eu, esse ano já, eu vi esse vídeo de novo. Então, continuando. Aqui, ó, é do Edson Marques, Mude, São Paulo. E tem os coisas. Aí no final ele coloca uma frase da Clarice Lispector, que é aprendendo a viver. Repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco sem o qual a vida não vale a pena. Se você já viu os outros vídeos, se você ainda não viu os outros vídeos, veja os outros vídeos. Eu adoro Clarice Lispector. Desenho, meio utópico. Eu pensei meio na vibe de Sob a Redoma, sobre o final... Sobre o final de Sob a Redoma. É porque eu não queria falar sobre, mas não teve como. E aí eu pensei nisso daqui, que é uma coisa que não é pra ser aqui na Terra também. Mas são pessoas que têm características humanas. Só que eu não gosto muito de como esse cara ficou. E às vezes eu me pego pensando assim, aleatoriamente. Quando eu estou pensando, eu lembro que eu não gosto da cara desse homem. Mas é a realidade, vai ficar assim, porque eu não vou mudar. Eu gosto muito da perspectiva do menininho, das mãos dele, tipo, pegando essa caixa. A mão da moça eu não fiz, né? Uma pena. Então a gente pode pensar que é uma coisa que tá suspendendo essa caixa. Mas, tipo, todos querem saber o que tem nessa caixa. Esse daqui, tipo, tá olhando pra dentro da caixa. Experimentei com alguns cabelos diferentes. O próximo, estudo de mão. Do lado tem o desenho de sorvete da Kathleen novamente. Que é um sorvete de... Era um sorvete de morango, algo assim. Agora chiclete. Tipo, tem um monte de Nutella e Fini, marshmallow. Que eu acho que também é da Fini, então... e esse pratinho que é um clássico aqui da sorveteria próxima. Radiohead, que até hoje não me largou. Tom York aí no clipe de... Porra, qual é o nome do clipe? Karma Police. Eu comecei a tocar a música na minha cabeça, mas, mano, de tanto que eu escutei todos os álbuns deles, menos o que tem em Creep. E aí eu consegui encontrar, mano, incrível. O negócio... O meu foco em Radiohead foi tão grande por tanto tempo que o negócio, ele já tá aqui, ó, dentro do meu cérebro, um negócio que não dá mais pra tirar. Então, Karma Police. E tem a letra aqui de Karma Police. Eu acho que é toda a letra. Literalmente estava escrito, eu não precisava nem pensar, era só eu ler. É porque eu acho que as letras fazem tão parte do desenho que eu pensava que eu não ia encontrar, tipo, eu nem cogitei que eu ia encontrar o nome da música aqui. Mas eu gosto muito disso, muito desse desenho, porque eu não achava que eu ia conseguir fazer o coro ficar tão bonito e realista. E o rosto dele também tá muito bom. Eu também fiquei, tipo, me perguntando como é que eu ia fazer essa impressão da barba rala, né? E da sobrancelha também, porque ele tem um loiro bem claro.
Esse daqui foi um vídeo do YouTube que eu tava vendo de uma menina em Paris, eu acho. Não sei se o vídeo era em francês. E aí, eu assisti o vídeo e essa menina, ela faz poema. E eu acho que ela deixa os poemas no vídeo dela. Então, acho que eu escrevi um dos poemas dela, ou mais de um dos poemas, aqui, né? Eu desenhei. Eu não sei se é ela que eu desenhei, pode ser que seja. Eu testei aqui lápis de cor não, grafite aquarela. Aí tem gatinho, crânio de gatinho. Cachorrinha, crânio de cachorrinho. Humano, crânio de humano. E aí esse outro aqui, que é um dos que eu gosto bastante. Tipo, eu olho pra esse desenho e falo, e penso, eu poderia escrever quadrinhos. Escrever uma história é uma coisa, né? E desenhar outra coisa. Então, talvez eu poderia desenhar quadrinhos. Gostei muito. Essa aqui é uma moça modelo de biquíni. Mano, eu acho muito foda. Eu acho que é por causa do branco que eu deixei do lado. E tá um estilo meio... Os quadrinhos da Sabrina, não tem? Da Bruxa Sabrina. Esse daqui eu nunca mostrei em nenhum lugar, inclusive quando eu digo em nenhum lugar, no Instagram. Que nessa época eu já postava avidamente no Instagram. Que é... Eu organizei uma caixinha de linha da minha avó. E aí eu cortei tudo que tava embolado. Então, tipo, eu fui cortando e fui embolando eles. E aí no final eu peguei cola, passei no papel e, tipo, fui abrindo assim. E está assim. E está vivo até hoje. Eu mantenho com esse papel. Que é de uma compra de uma sombra que eu fiz. Da Natura. Aí eu coloco esse negocinho, né, que vem na agenda de demarcar a página. Eu deixo aqui. Pra segurar e não sair. Eu gosto muito disso daqui. Acho lindíssimo. Isso com certeza foi uma Dodge Ram. Ou uma Hilux. Gente, só pra falar, eu sou hater de Dodge Ram ou Hilux. Perspectiva. Isso daqui é uma ponte que tá no Pinterest. Quase todo mundo já viu. É uma coisa meio fantasiosa, então... fantástica, então... Só se você via coisa fantástica no Pinterest, pode ser que tenha aparecido pra você. Ideia pro RPG que eu estava mestrando. Pessoa de top tomara que caia. Desenho em que eu coloco tudo o que eu penso em colocar. Então, eu acho que começou com um traço que eu fiz uma pomba. Aí depois eu fui fazendo várias pessoinhas. Fiz isso daqui, que é meio estranho. Fiz esse gato caramujo. Que tem uma casa no topo do casco, né? Do casco. Da concha dele. Aí tem esse troço estranho aqui com um tapa-olho. Com as mãos segurando a concha. Aí tem uma pessoa aqui meio etérea, que ela é como se ela fosse... Você estivesse olhando pro céu e você vê ela, né? Como ela fosse feita de nuvens e tem essa aparência humana. Avião. Eu não sabia que eu conseguia desenhar avião. Loucura. E esse avião me surpreende. Aí, juntamente com o avião, eu fiz fogo de artifício. Que também tá bem legal. Eu fiz uns olhos gregos aqui. Esse daqui meio que foi a janela daquele lugar lá. Do Castelo Roxo. Mas eles são bem maiores do que isso. Então foi só, tipo... bem longe mesmo. A ideia. Homem. Homem pessoa. Os dentes estão legais até. Essa tem uma parte do rosto que tá... não tá muito simétrico, né? A cabeça tá meio quadrada, mas é assim, isso às vezes acontece. Olha, nessa época eu já tinha o meu Unipin marrom Brush Pen.
Com certeza, né? Porque eu fiz isso daqui com o brush pen. Não tinha percebido. Agora que eu percebi. Moça. Que eu tenho a impressão que eu já desenhei ela antes em algum outro lugar. Cabelo aí liso. Tá bem legal o cabelo, eu acho. Talvez o ponytail, o rabo de cavalo não tá muito centralizado, muito certinho ali, né? Mas é isso. Esse daqui eu posso mostrar, que foi um sonho. E esse daqui, ó, é caixa de ovos bem pequenos. Isso foi um sonho em 2023, 20/3/2023. E aí um lobo que parece mais um gato aqui no desenho. Não posso mostrar. Pessoa que parece que trabalha num café. Gato. Isso são desenhos aleatórios que eu fiz em folhas aleatórias. Então, tem um desenho aqui de nuvens. Isso aqui foi quando eu fiz um curso de costura. E aí esse daqui era uma folha que a gente testou pra fazer os pontinhos pra tentar deixar as coisas retas. Eu não terminei o curso de costura. Pessoa tocando bateria sentada. Esse jarro que eu tinha, ele quebrou. Eu não sei como que isso sucedeu, só sei que quando eu cheguei em casa o vaso já tinha quebrado e eu tinha deixado a porta do meu quarto aberta e agora isso não acontece mais. E o que muito provavelmente foi as gatas. Ou foi a Valerie em especial, porque a gata branca ela não sobe na minha cômoda. Essa daqui. E tava nessa cômoda. E tem alguns ramos de flor roxa aqui. Homem Maléfico. Eu tô tentando lembrar se nessa época eu já tinha terminado. Eu acho que nessa época eu tinha assistido A Hora da Estrela. Eu tinha assistido o filme. Então essa cena aqui do meio que... A pessoa meio que tá... Tem um carro atrás dela, tá vendo? E tem a pessoa também com as mãos assim. É que um carro tá indo em direção a ela e ela vai ser atropelada. Que é meio que uma coisa aí. Ai, mano, spoiler! Alguém vai ser atropelado em Hora da Estrela. E aí, essa pessoa aqui maléfica tá com uma roupa... É claramente um homem branco. Eu estou te falando que é um homem branco. Com uma roupa... Com esse tipo de roupa asiática que eu não sei o nome. Uma pessoa na cama, no ladinho. E... é tipo uma mesinha com uma escultura de pássaro num hall de entrada numa casa chique. Então, tipo, meio que eu tô tentando brincar aqui que essas coisas, né, foram o que causou essa pessoa que está de frente com esse cara maléfico as coisas que sucederam pra a pessoa se encontrar nesse momento na frente desse cara e ele está com a mão assim. Entendeu? Esse é o storytelling do negócio. Peixes. Eu pesquisei no... Eu queria desenhar peixe. Que eu acho que eu tinha visto no Pinterest aqueles peixes bem bonitinhos, pintados como se fosse prata, entendeu? E meio furtacor, assim. Achei lindo. Aí eu falei, mano, não vou fazer isso, vou fazer só de uma cor, porque senão vai dar muito trabalho. Eu só quero, tipo, ver como é que é o sentimento de desenhar peixes. E aí eu pesquisei um livro no internet, no arquivo Internet Archive. E aí eu desenho alguns peixes lá de uns livros de ciência. Próximo. Meus testes com tinta de genipapo. E é isso. Que deram muito certo. Até hoje elas não, tipo... né, saíram muito, assim, elas não empalideceram. Acho que é essa palavra que eu quero. E aí eu consegui passar... Tipo, elas estavam grudentas, só que quando eu passei o verniz em spray, ficou tudo certo.
E essas tiras de papel são as tiras de papel que sobram do meu sketchbook que eu levo pra rua, pra desenhar na rua. Esse daqui tá feio, não vou falar nada. Eu queria desenhar coisa medieval porque eu acho muito foda, mas eu acho que eu não tenho o que é preciso ainda. Mano, o que é isso? O que é a mão desse cavaleiro? Escreve embaixo, tá um cu. Próximo foi um desenho pensando em... Como é? 11 minutos. Pensando na personagem principal. E que ela, tipo, ela começa a ficar meio culta, né? Quando ela é levada para outro país. Ela visita uma biblioteca. Pensei nisso. Eu gostei bastante. Não usei cores usualmente. Pra pele, né? Usei verde, roxo e lilás. E aí o vermelho continuou, porque eu acho que o vermelho, né? Ele tem esse negócio da sensualidade. E é uma coisa que é bastante presente na vida dessa personagem. Então eu quis colocar. E aí o preto... e o roxo, porque a capa do livro é roxa. Eu acho que foi por isso. Próximo. Estudo de corpo masculino. A partir desse... Do Orestes. Não. Quando eu postei no Instagram eu não lembrava disso. Acho que foi um deus. Ele era o filho do rei Agamenon. Aí eu fiz uma escultura que tem. Não sei quem foi o artista que fez a escultura. Mas eu gostava muito de fazer isso. Eu fiz uma vez isso para um trabalho do ensino médio, quando estava na época da quarentena. Eu não lembro se foi exatamente... Eu fiz pelo trabalho, acho que foi sim, foi. E aí eu gostei muito de como ficou, e aí eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu, tipo, descobri que talvez grafite é o meu método, começou a ser o meu método favorito de desenhar. E aí hoje em dia o meu método favorito de desenhar é carvão. E é isso. Mano, eu tô ficando cansada, já vai fazer uma hora de vídeo. Coração. Pessoas. Coração na daga aqui. E aí é um corpo que não aparece, né? Só aparece segurando o coração. Tanto que ele é meio translúcido mesmo, o corpo. A mão ficou um pouco estranha, não era de propósito. A mão que não tá segurando. Moça, meio pensativa, depressiva na chuva. Chuva, não sei se tá chovendo, mas ela tá segurando um guarda-chuva. Moça, meio etérea. Ela meio que me dá uma vibe de mãe de algum deus de mitologia. Não sei qual a mitologia, pode ser a grega mesmo. Tá bem bonita ela. Projeto. Gatito. Que eu pintei, que eu fiz dia 3/2/2006. Eu vi uma pessoa fazendo um tutorial de como desenhar assim, né? Que é... não lembro o nome. Mas é nesse estilo aí que você tá vendo no vídeo. Desespero. Acho que eu não tava muito bem não nesse dia aqui. E por que eu tenho um teste de caneta roxa aqui, mano? Acho que foi aleatório. Aí tem um cavaleiro aqui de novo, a tentativa do cavaleiro. Segurando aqui o pescoço. O cavaleiro também, ele tá sendo sufocado. Eu acho que o sufoco é psicológico, tá? Projeto. E esse sketchbook termina com projeto. E aí do outro lado que eu tava fazendo assim, desse lado aqui eram os desenhos. E do outro lado aqui era anotações de quando eu assistia RPG.
anotações de, tipo, pra tentar ir descobrindo as coisas. Tô sem... Olha, mano, tô sem os 2 brincos hoje. Mas é isso. Espero que, né... Nossa, mano, esse tour de sketchbook foi terrível. Será que eu vou postar isso? Oi, aqui pra falar que eu acabei postando... Acabei postando não, eu estou editando, né? O vídeo vai sair. E que esse vídeo foi muito difícil, tipo, teve muitos impasses pra eu não postar o vídeo. Eu não sei se tem alguma razão aí, se é, tipo, algo do... é destino, eu não deveria, mas eu estou forçando, fazendo de tudo, porque... Nossa, tá meio abafado, não tô gostando. Porque tava sendo difícil, tipo, acho no final do vídeo, né, como você viu, eu questiono se eu devo postar, eu acho que eu não vou postar, tanto que eu tiro uma parte que eu falo que eu realmente não vou postar, que eu acho que o material não vai valer a pena. E aí hoje que eu estou editando isso, que é Páscoa, eu gravei o vídeo da mão e do sketchbook mesmo, né, POV, quase um POV. E o vídeo deu mais de 1 hora. E aí eu tive que... Eu passei a manhã e a tarde inteira tentando enviar esse vídeo pelo Google Fotos, que é como eu faço. E não deu certo, e eu fiquei muito estressada. Hoje foi, tipo, muito estressante, principalmente por causa disso e por outras coisas que não estavam indo conforme eu desejava, porque eu tirei o dia pra poder editar o vídeo. E eu queria editar outras coisas, né? Tipo, e eu queria fazer isso logo de manhã cedo pra poder ter espaço pra fazer outras coisas, pra pintar, né? Editar os outros vídeos. E aí não rolou. Então eu estou me forçando muito a postar esse vídeo. Tipo, tô aqui... geralmente eu já tô deitada 10 horas. Estou aqui 10 horas. Então, não sei. Eu estou fazendo de tudo, né? E persistindo muito. Eu acho que isso é mais uma mensagem pra mim do futuro do que realmente pra quem tá assistindo. Mas quem tá assistindo, sei lá, precisar de uma força, persista. Vale a pena persistir? Não sei. Né? Só depois a gente vai descobrir, mas... Não sei, mano, tô aqui, só queria falar isso, tipo, que foi bem difícil. E nesse vídeo também, quando eu tava gravando, eu tava meio cansada, né, porque foi meio maçante. Eu deveria ter pensado enquanto eu edito, eu deveria ter feito em 2 partes. Ter realmente feito metade do sketchbook um dia e a outra metade, sei lá, na outra semana, no outro dia. Não sei, mano. Deveria ter feito coisas diferentes, mas eu tô justamente aprendendo, né, então... É isso, é a vivência e o aprendizado contínuo. Como é experienciar esse tipo de coisa pra poder aprender realmente. Então é isso que eu tinha pra falar, eu acho. E obrigado, mano. Eu não sei quem é que vai assistir isso até o final, não sei se eu vou assistir isso até o final. Talvez no futuro eu assista isso até o final. Mas muito obrigado se você assistiu até o final. Meu Deus, muito obrigada. E é isso, não tem mais. Eu fico falando e é isso, é isso, é isso, eu nunca acabo. Mas é isso, tchau. Nossa, eu pensava que a câmera do iPad não tava funcionando, mas